Fala, amor inscritos e ainda não inscritos, beleza? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu trouxe algumas novidades de personalização do iOS 18 no meu iPhone 14. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, compartilhe se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque eu prometo que ainda vem muita novidade por aí, sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! O iOS 18 chegou aqui no meu iPhone já tem um tempinho, mas quem acompanha o canal sabe que eu estava viajando, então eu tô um pouquinho atrasada com os meus vídeos, mas como eu disse, hoje eu resolvi trazer para vocês algumas dicas de personalização com o iOS 18. Eu gostei bastante dessa atualização no quesito personalização, enfim, eu não podia deixar de fazer esse vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar as atualizações no meu iPhone 14 branco, lindo, maravilhoso. É o iPhone comum, não é Pro e nem o Max e nem o Pro Max. Já tem vídeo de unboxing dele aqui no canal. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo porque ele é maravilhoso, gente. Ele é muito lindo. Mas sem blá blá blá, bora para as novidades. Ele tá um pouquinho bagunçado, tá com essa personalização, essa outra aqui que eu já fiz aqui no canal, mas eu vou pegar essa parte aqui que não está personalizada para vocês poderem visualizar as novidades. Vou começar pelas novidades da tela inicial. Agora você pode alterar o tamanho dos widgets sem ter que criar novos widgets. Você pressiona o widget e aqui ele te dá as opções. Ele está no pequeno, você pode colocar médio, olha esse médio de clima como fica legal. Você pressiona e ele fica grandão também, que aí tem mais detalhes. Com isso, além de mais informação, a gente também pode personalizar a nossa tela inicial. Vou voltar ele aqui para o pequeno e vamos à próxima novidade. Os ícones agora também viram widgets, porém não são todos os aplicativos e também cada um pode ter um tamanho diferente. Por exemplo, o relógio, você vai pegar o ícone do aplicativo relógio, vai pressionar e ele vai te dar aqui uma opção de criar um widget pequeno. Olha que gracinha. Se você não quiser mais, você pressiona, vem aqui e volta para o ícone normal. Já o widget do Spotify, se você pressionar, ele te dá a opção do pequeno. Você pode pressionar novamente e ele vai te dar essa opção aqui do médio. Eu particularmente gostei muito dessa opção porque evita de você ter que ficar adicionando widgets à sua tela todo o tempo. É só você pressionar o ícone do aplicativo e transformá-lo em um widget. E para facilitar ainda mais a nossa personalização, agora você pode colocar os ícones de aplicativos em qualquer lugar da sua tela. É só você pressionar e arrastar. Vou colocar bem aqui no meio, vou dar o toque e ele vai ficar aqui direitinho. Antigamente você tentava arrumar a tela e ele simplesmente ia para um espaço vazio. Agora fica muito mais fácil da gente personalizar. E por falar em personalizar, os ícones também estão super personalizáveis. É só você pressionar a tela, vir aqui em editar, personalizar e vai abrir aqui essas opções. Você pode, por exemplo, alterar o tamanho dos ícones. Ele está pequeno, você vem aqui e coloca grande. Porém, quando você optar pelo tamanho grande, os rótulos vão desaparecer. Tanto os rótulos dos ícones quanto os rótulos dos widgets. E aí você pressiona novamente, vem aqui em editar, personalizar e escolhe o pequeno e os rótulos voltam. Ainda aqui na parte de editar os ícones, você pode vir aqui e escurecer o papel de parede. Eu não gosto,
Eu acho que de repente ficaria bom escurecer se você estivesse usando um tema escuro nos ícones. Mas é gosto de cada um. E como eu falei do tema escuro, você também pode clicar aqui e definir um tema escuro para os ícones. Aí sim justifica ter esse wallpaper com fundo mais escuro. E ainda nessa opção das cores dos ícones, tem claro, escuro, automática, que vai ser definido de acordo com o seu sistema, e aquilo que a gente estava esperando, agora você pode mudar a cor dos ícones. Vem aqui em tonalizados, pode reparar que ele já tá ali, ó, pretinho com cinza, tá legalzinho, porém, você pode também tirar aqui, ó, o escuro e vai ficar bem mais legal, cria um contraste. Eu curto mais assim. E reparem que, ao trocar a cor dos ícones, a cor dos widgets também mudam. Inclusive, os widgets que a gente colocou de outro aplicativo, da personalização anterior, por exemplo. Ele continua rosa, mas ele ganha um tom acinzentado. Esses ícones aqui também que eu criei, eles eram rosa com branco e ganharam um tom acinzentado. E aí você pode também vir aqui, editar, personalizar, escolher um rosinha. Aqui em cima você vai definir a cor e aqui a tonalidade. Se você quer, ó, bem escuro, se você quer mais clarinho, pode, por exemplo, deixar um rosa, talvez assim. Eu não curto quando a gente muda para o rosa porque fica feio, os widgets eu não curto, acho meio estranho. Eu vou trocar o wallpaper para a gente visualizar melhor. E olha como fica usando um wallpaper com a cor aproximada da que a gente escolheu para os ícones. Fica legal? Fica, usando esse wallpaper, por exemplo, que ele já dá uma ideia de noite, tem aqui uma lua, aqui tá meio preto, então ele vai combinar. Mas quando a gente tem um wallpaper claro, eu acho que não combina, porque ele escurece aqui, porque ele deixa preto o background e só muda os ícones. Eu acho que deveria ter uma opção da gente escolher o background, deixar branco ou preto ou colorido, enfim. De repente, nas próximas atualizações, eles trazem essa opção. Mas já facilita um pouco. Se você vai fazer uma personalização escura, você pode jogar aqui direto a cor, ao invés de trocar ícone por ícone. Olha esses widgets aqui do sistema, como ficaram legais. De hora e de data. Super combinou. E uma outra coisa que mudou, essa sim merece, tá demais, foi o centro de controle. Gente, que centro de controle é esse? Olha que perfeição! Tá totalmente repaginado e super personalizado. Você agora pode ter páginas no seu centro de controle. Olha que maravilha! Você pode separar por tópicos e aí cada um vai personalizar o seu, né? Eu achei muito bonito. Você pode também mudar a posição dos ícones. Só você pressionar, pega aqui, ó, a borboletinha, joga aqui em cima. Olha que legal. Além disso, você pode alterar o tamanho. Você pode tanto pressionar a tela, quanto vir aqui nesse maisinho, que ele também vai ficar pronto para ser editado. Você pode alterar o tamanho desses ícones. Olha que gracinha isso, gente. Pode aumentar aqui, ó. Você pode escolher aqui qual você quer. Esse aqui da bateria também. Se você aumentar, ele diz, ó, modo pouca energia. Você pode retirar ícones. É só vir aqui no menos, clicar, que vai sair. Vou tirar esse aqui, por exemplo. E você pode adicionar. Vem aqui em adicionar um controle. E aqui ele já te dá várias opções. Essas daqui são opções do próprio iPhone. Se você rolar, tem outras. E também tem opções de aplicativos de terceiros. Você vai rolar aqui. Você pode adicionar um atalho, um abrir app. Você pode adicionar câmera para capturar, o Instagram para capturar, sua carteira, coisas de casa inteligente, conectividade,
inclusive o logo do Instagram. Você pode brincar aqui com a personalização do seu centro de controle e agora, né, cada um vai ter um centro de controle exclusivo e eu acho isso super merecido. Quem sabe a Samsung não pega essa ideia também? Já dá para personalizar bastante, mas se ela pegar essa ideia para a gente poder trocar os ícones, vai ficar muito legal. E aí, trocando aqui de página, também tem esse widget aqui de player de música que você pode editar. Você pode vir aqui, ó, colocar ele bem pequenininho, pode aumentar, pode colocar aqui, ó, mais quadradinho ou deixar uma página inteira. E para você adicionar ou remover páginas, você pode ir no maisinho ou pressionar e aí vai abrir essa opção aqui de uma bolinha, você vai clicar nela e ela vai estar vazia e vai ter aqui, ó, adicionar um controle. Você precisa adicionar um controle, senão não cria uma nova página. Então, vou vir aqui, vou pegar um controle, vou pegar qualquer um aqui, tá, gente? Vou pegar esse coraçãozinho aqui, pronto. Eu posso aumentar o coraçãozinho, deixar assim e sair. E ele criou uma nova página. Você pode criar mais uma página. Pressiona, vem aqui, ó, na bolinha vazia e cria uma nova página. Mas vamos supor que você não queira mais essa página. Você vai pressionar, vai vir aqui no menos e vai sair. Automaticamente ele vai eliminar aquela página porque não tem nenhum controle. Ou seja, você tem que tirar todos os controles que você adicionar. E antes da gente continuar, já deixa aqui nos comentários qual novidade vocês mais gostaram e se vocês já atualizaram o iPhone de vocês e qual é o iPhone. E vamos para a próxima novidade, que é na tela de bloqueio. Você vai pressionar a tela de bloqueio e vai desbloquear. Desbloqueou, vem aqui, ó, em personalizar, escolhe tela de bloqueio e agora você pode alterar os ícones da tela de bloqueio. Antigamente você era obrigado a usar a lanterna e a câmera. Agora, como já tem no Samsung, você tem a opção de tirar os ícones. Vem aqui, ó, OK, sai aqui, ficou só a lanterna. Ou trocar, vem aqui no mais, ele vai abrir aqui, ó, todas as opções de ícones para você colocar. Você pode, por exemplo, colocar ali, ó, direto o Instagram, acho bem legal, quem usa muito. Calculadora, pode colocar uma borboletinha, vem aqui no OK, saiu e fica perfeito. Olha que lindo. Claro que com essa atualização para o iOS 18, vieram muito mais novidades. Eu vou trazer para vocês um vídeo parte 2, falando da parte de sistema, de outras funções que vieram com essa atualização. Eu quis separar esse vídeo com coisas de personalização, porque eu sei que aqui no canal todo mundo gosta bastante, né? E para finalizar, eu já estava esquecendo de mostrar para vocês a versão do software. iOS 18.0.1 e ele está atualizado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, confesso que para um iPhone ele mudou bastante na parte de personalização. Espero que venha mais coisas. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!